Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui o análise de casos número 1. Primeiramente, eu quero agradecer a pessoa que se dispôs a compartilhar aí os seus dilemas. Eu vou estar lendo o e-mail aqui para vocês terem uma ideia do ensejo. Teve algumas trocas de e-mails e baseado nas informações e nos elementos que aqui foram colocados, eu vou estar fazendo uma análise, deixando claro naturalmente que nada substitui uma conversa de forma pessoal, de forma presencial, onde o terapeuta ele pode ir fluindo e extraindo informações que são muito necessárias. Mas de qualquer forma, tem bastante informação aqui, dá para a gente desenvolver uma linha de análise interessante. Esse trabalho está sendo feito porque, como eu já disse anteriormente, muitas vezes os problemas dos indivíduos eles se assemelham bastante, ao menos no que diz respeito às causas, né? Claro que se apresentam na vida das pessoas através de circunstâncias diferentes, mas sempre em essência a gente acaba caindo numa vala comum. Então, você que eventualmente gosta de autoconhecimento, que está no trabalho de reforma interior, que tem interesse por psicologia e por dilemas humanos, esse aqui talvez seja uma boa oportunidade de aprendizado aí para todos nós. Então, vamos lá, sem muitas delongas, eu vou ler o e-mail aqui e depois eu vou começar a desenvolver uma análise em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é fulana de tal, vou te passar meu dilema que é sobre relacionamentos. Hoje tenho 60 anos, mas desde jovem sempre me interessei por homens que não estavam muito afim de mim. Eu tive alguns namoros e quando pensava que estava tudo bem, eles simplesmente sumiam e logo estavam assumindo outros relacionamentos. Tive uma união estável com um rapaz de 20 anos menos que eu e nesse período sofri muito, pois ele era ciumento ao extremo, me proibiu de ter contato com meus amigos, eu não podia nem estar com minha família, me controlava, estava sempre a me cuidar no trabalho, me agredia verbalmente dizendo que eu ser uma burra e que nunca iria ser alguém na vida. Depois de muito sofrer, consegui me separar dele. Desde então, não consigo me relacionar com outros, fico tão insegura que parece que vou viver de novo esse dilema. Enfim, perdi a confiança nos homens. Por que será que sou assim? Baseado nisso, eu fiz um outro questionamento, tá? Olá, fulana. Me conte sobre a sua infância, convívio com os pais, traumas ou pontos marcantes do período infantil até sua adolescência. Como era a relação entre seus pais e a relação deles com você, etc. Tem irmãos? Considerava tudo justo? Me fale também sobre seu período escolar, o que você lembrar. Tem alguém que passou pela sua vida que você sente algum resquício de mágoa ou rancor, seja da família ou de outros meios? Aí ela me responde. O relacionamento com os meus pais foi bom. Preste bastante atenção nisso, eu vou repetir. O relacionamento com os meus pais foi bom. Não eram muito rígidos, mas sempre fazíamos o que meu pai falava. Nós morávamos no interior, daí comíamos o que plantávamos. Tínhamos que ir na roça todo dia. Começamos a trabalhar muito cedo. A maioria das coisas sempre com dificuldade financeira, mas não passávamos fome. Não havia muito carinho por parte deles com a gente. Não tinha abraço, beijar meus pais era meio vergonhoso. Eu acredito que por causa da relação deles com os pais deles. Chorar era vergonhoso, daí nós não fazíamos muito. E nós dependíamos muito do meu pai, todos nós. Quando ele faleceu, meio que nossa família se desestruturou, pois ele era o nosso alicerce. Tenho 6 irmãos e eu sou a do meio. Me dava bem com todos eles e até hoje nossa convivência é ótima. Na escola eu sempre fui muito tímida. Não conversava com ninguém e minha professora me batia por causa disso. Me chamava de pamonha e quanto mais ela gritava, mais eu me calava. Uma infância bem feliz. Aí ela complementa. Esqueci de falar sobre minha tia irmã, irmã do meu pai, que morava com a gente. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Ela era muito ruim com nós e com a minha mãe. Meus pais e meu avô sempre nos defendiam dela.
mas quando eles não estavam por perto ou saíam de casa, ela batia em nós e nós não podíamos entrar em casa. Ela era solteira e parecia que tinha raiva se tivesse alguém que se interessasse por nós. Quando ela tinha 50 anos, sofreu um acidente e faleceu. Muito bem, esse aqui é o cenário dessa pessoa, tá? Então o que a gente precisa analisar primeiramente? O que chamou a atenção e o que motivou essa pessoa a escrever esse e-mail foi sobre os relacionamentos dela, né? Então o que acontece? Ela tinha um relacionamento com uma pessoa 20 ou 25 anos mais nova que ela, parece ter sido um relacionamento bastante abusivo, bastante tóxico, até que se desprendeu, ficou obviamente com um trauma disso e não conseguiu se relacionar mais. Mas, voltando para a infância, porque tudo que envolve psicologia sempre envolve a infância, não porque o passado ele tem algum valor, mas sim porque nós damos valor ao passado a partir do momento que a gente cria certa resistência, cria certas memórias de trauma, de dor, e também pelo fato de que o passado, principalmente vindouro da infância, ele constrói o nosso sistema central de crenças, a maneira como nós enxergamos relações, a maneira como nós enxergamos o dinheiro, o sucesso, o mundo e, sobretudo, a maneira como nós nos enxergamos. É de lá que vem uma autoestima saudável, uma autoestima doentia, né? Então, o que acontece? Dá para perceber que essa pessoa ela teve uma vida bastante humilde, né? Nos moldes brasileiros, muitos irmãos, trabalhando na roça, comendo aquilo que plantou. Mas ela diz que não foi uma infância infeliz, né? A questão é que eu sempre digo que traumas muito fortes, como por exemplo um assalto à mão armada, um grande acidente, esses traumas eles são muito fáceis de captar porque eles são muito evidentes, né? O problema que acaba se alastrando para grande parte dos seres humanos são esses pequenos traumas. O pior sofrimento que existe é o sofrimento tolerável, aquele que é suportável e que acontece dia após dia, durante anos, né? Por ser tolerável, a gente tolera. Quando é alguma coisa muito violenta, a pessoa ela tem que fazer alguma coisa. Quando é tolerável, vai se submetendo e sem perceber isso vai construindo o seu mapa mental. Então a primeira pergunta que você que escreveu esse e-mail deve se fazer é: qual o impacto que o meu passado trouxe para as minhas relações futuras? Veja, você foi procurar se envolver, ao menos é o único relacionamento que você coloca aqui de forma mais detalhada, você foi procurar uma pessoa 20 ou 25 anos, agora eu não lembro exatamente, tá? Mais novo que você. Tá bastante evidente também que, pela forma como ele lhe tratava, é uma pessoa extremamente problemática, né? Então, a questão é, por que você foi buscar uma pessoa problemática, uma pessoa tão mais nova que você? Você queria salvar essa pessoa dela mesma? Você quis exercer um papel de mãe dessa pessoa, desse homem a qual você se relacionou? A pergunta é: por que você se interessa e se atrai sempre por pessoas problemáticas ou indisponíveis emocionalmente? Porque você relata ali outros casos em que você tinha alguns relacionamentos, mas eles sempre te abandonavam, né? Ocorre que na sua infância você não recebeu carinho, não se sentiu acolhida. Na verdade, você vivia num ambiente inóspito ali com essa sua tia, que falava coisas bem agradáveis para você, assim como a sua professora, né? Seus pais com muitos problemas, vivendo o próprio drama deles, né? De certa forma meio ignorantes
no que diz respeito à inteligência emocional, né? Faltou muita coisa para uma criança ali. Criança, a linguagem de amor dela é muito simples, é afeto, é acolhimento, é se sentir protegida, né? É brincar. E vocês não recebiam nada disso, a vida era dura. Então, naturalmente, que essa falta de carinho, essa falta de afeto, essa falta de cuidado gerou em você uma carência muito grande, carência de amor, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, né? E ainda essa tia que usurpava, só fazia reforços negativos. Além dessa carência que se abriu em você, obviamente que a visão que você acabou adotando de si mesma era de ser uma pessoa sem valor, sem utilidade, uma pessoa inclusive burra, de tanto que você ouviu isso dessa tia e dessa professora. Inclusive um outro termo era muito chamada de pamonha. Pamonha dá uma conotação de ser uma pessoa boba, uma pessoa manipulável. Entenda bem, tudo que uma criança ouve de figuras de autoridade entra nela como se fosse uma cola. É quase que fosse um carimbo no DNA. Por quê? A criança em si, ela não tem uma imagem de si mesma. Na verdade, ela não tem imagem de nada. É uma tela em branco. Aqueles que são maiores, adultos, que dizem coisas para ela, principalmente reforçando isso dia após dia, acaba sendo assimilado pelo subconsciente dessa pessoa. Então, você não se enxerga com o devido valor, você não se ama, você não gosta de ser o que é. Na tua concepção, é impossível alguém gostar de você de graça, gostar de você pelo que você é, porque a visão que você tem de si mesma é de ser uma pessoa sem valor, é de ser uma pessoa ruim, é de ser uma pessoa sem qualquer atributo, qualquer adjetivo bom. Como você se vê dessa maneira, é óbvio que você vai achar que os outros vão te ver dessa mesma forma. Então, como é que a mente ela vai se proteger disso? Ela adota uma postura de extrema prestatividade. Você começa inconscientemente construir relacionamentos tentando gerar uma codependência da outra parte em relação a você, aceitando o que ninguém jamais aceitaria, se submetendo a coisas que ninguém se submeteria, fazendo de um tudo para a pessoa, né? Deixando de conviver com a sua família, com seus amigos para agradar a pessoa porque ela era insegura, ou seja, você fez de tudo para se tornar importante para essa outra pessoa. É quase que, aqui é só uma forma de expressão, é como se você tentasse comprar as pessoas através do seu sacrifício. E é isso que aconteceu nesse último relacionamento, né? Você foi se sacrificando, você foi se desconectando de si mesma, virando as costas para si mesma, se submetendo a todo tipo de abuso, né? Obviamente que isso vai criando um conflito interno enorme, porque no fim das contas, quem estava fazendo isso com você era você mesma, não era outra pessoa só fazia aquilo que você permitia. E o que acontece? Quando você se submete a situações de sofrimento, você, através desse conflito, você passa a se gostar menos ainda, porque é você mesma que está sendo o seu algoz, é você que está se permitindo ficar nessa situação indesejável. Então cria-se aí uma mágoa de você em relação a si mesma, o que vai fazer com que você se goste cada vez menos, o que vai fazer com que você fique cada vez mais carente, o que vai fazer com que você acredite cada vez mais que ninguém pode gostar de você de graça. E aí você tende, nos próximos relacionamentos, e eu nem me refiro somente a afetivos, todas as outras relações, você vai dentro desse mesmo modus operandi, sempre, de certa forma, oferecendo mais do que está recebendo. Isso cria um desequilíbrio nas relações. Quando a relação é desequilibrada, a outra parte também inconscientemente começa a se sentir em dívida,
porque você joga o seu sacrifício na cara dela para gerar culpa. Isso é tudo inconsciente, tá? Chega uma hora que essa pessoa entende que a dívida dela é tão grande que ela precisa ir embora, né? Então veja bem, o teu caso, assim como todos os outros, ele se resume a uma palavra composta: falta de amor próprio. Esse é o mal da humanidade. É por isso que eu escrevi o livro O Poder do Amor Próprio, né? Que se as pessoas se amassem, todos os problemas, aqui eu não estou falando de forma literal ou como licença poética, eu estou falando realmente de forma literal, tá? Quando a pessoa se ama, todos os problemas se dissolvem, porque somos nós que vamos criando essas relações tóxicas, né? Para além disso, quando você, em função dessa carência, muito provavelmente nessas outras relações que você teve, que as pessoas te abandonavam, a carência é tão grande, né? É aquela criança ferida tão grande, me ame, me ame, me ame, que quando aparecia um homem, é como se aparecesse um flash na tua cabeça e falasse: agora todos os meus problemas estão resolvidos, ele vai me amar, né? A pessoa te dava um pouco de atenção e isso entrava em você como se fosse um bálsamo, o que criou, obviamente, um apego, um vício nessas pessoas. Ou seja, porque elas estavam, pelo menos nos primeiros encontros, te nutrindo de algo que você não encontra dentro de si mesma. Isso cria um apego, cria um vício, e aí você passa a ter muito medo de perder. E provavelmente você colocou uma pressão enorme nesses outros homens que passaram pela sua vida, né? Quase que colocando a sua felicidade no colo deles. E esse fardo ninguém consegue carregar. Então, veja, o que você tem que fazer daqui para frente? Em primeiro lugar, olhar para toda essa história. Eu sei que a forma como eu falo é um pouco direta demais, mas essa é a minha maneira de comunicação, tá? Eu estou fazendo isso aqui da forma mais amorosa que eu posso, tá? Então você precisa olhar para a sua história e precisa se responsabilizar, se autorresponsabilizar por tudo que aconteceu até aqui. Veja, não é se culpar, é se responsabilizar no sentido de estar consciente de que você foi tomando atitudes de forma inconsciente por falta de autoconhecimento, né? E naquele momento você estava fazendo o que você acreditava ser o correto. Quando você estava subjugada nessa sua relação, você dizia para você mesmo, você criou uma narrativa de que você fazia isso por amor. Você estava tentando se convencer disso. E você estava dentro da sua razão, né? Só que é causa e efeito. Agora você viu que não funciona. Não adianta querer comprar as pessoas. Não adianta você querer ser salvadora das pessoas. Relação é sempre entre iguais. O que você precisa é fazer aquele questionamento: por que eu acredito que para me relacionar eu sempre vou ter que oferecer mais do que recebo? Qual o problema comigo? Olhe para você, né? Vá além dessa forma congelada que você tem de si mesmo. Você não só tem o direito de ser amada pelo que você é, como é um dever seu não aceitar menos daquilo que você merece. Não faça nada para conquistar quem quer que seja. Não faça nada para corresponder às expectativas que você acha que os outros têm a seu respeito. Diga para si mesmo: as pessoas que querem estar ao meu lado serão bem-vindas pelo que sou. Caso o que sou não agrade, está tudo bem elas irem embora. Não faça nada movida por medo. Não se violente mais. Porque a relação que você tem com o mundo, e quando eu digo com o mundo é com todas as demais pessoas, é literalmente a relação que você tem de si mesmo. Quando você passa a se tratar com respeito, quando você passa a se valorizar, quando você passa a se amar, naturalmente o mundo responde a isso. Isso não é brincadeira, isso é a mais pura realidade. Não adianta tentar consertar fora. Então faça esse questionamento: eu acredito que os outros podem gostar de mim pelo que eu sou? Ou eu sempre acho que eu vou ter que fazer a mais? Se a resposta for fazer a mais, ouça novamente esse vídeo
né? Porque quando você faz esse amar, você está se sacrificando, portanto você está sofrendo, você está virando a sua própria algoz, você vai se gostar cada vez menos. Quanto menos você se gosta, mais dependente dos outros você fica. Quanto mais dependente dos outros, mais insegura você fica e mais você tende a fazer disso tudo, tá? Então, aceite tudo o que aconteceu até aqui, se pacifique com o seu passado. Você tem 60 anos, isso não quer dizer que você já passou da idade ou não. É a idade que você tem aqui e agora, esse é o seu ponto de partida, né? Então vamos trabalhar esse amor próprio, vamos trabalhar esse perdão por essas pessoas que passaram pela sua vida, entender que as coisas aconteceram do jeito que dava para acontecer, que você fez o que dava para ser feito, que essa sua tia mesmo ofereceu aquilo que ela tinha para oferecer, essa professora, esses pais. Se pacifique com o seu passado, vire essa página e daqui para frente passe a se tratar de forma amorosa. Trate-se da forma como você trataria a pessoa que você mais gosta nesse mundo e naturalmente esse amor que está latente dentro de você, ele vai começar a crescer. Na medida que ele cresce, ele vai te usar para se retroalimentar. Só que o alimento do amor, diferentemente do amor do alimento do ódio, não é sacrifício, é apenas compartilhar a si mesmo, tá? Então foque nisso. Eu espero que de alguma maneira aí eu tenha te ajudado. Eu vou te passar por e-mail alguns links de algumas ferramentas, algumas meditações para trabalhar o auto-perdão e para também libertar familiares e antepassados, tá? E para trabalhar essa sua autoestima. Leia, estude, tenha bastante autoconsciência e, sobretudo, antes de dizer qualquer sim e antes de dizer qualquer não, questione-se. Quem em mim quer dizer esse sim? Esse ímpeto de dizer sim para essa situação vem de um lugar de autorrespeito, de autovalorização? Eu realmente quero fazer isso? Ou eu estou fazendo isso porque eu estou com receio de desagradar a outra pessoa? Tá bom? E você que acompanhou até aqui e queira compartilhar a sua história e receber essa análise não muito delicada, né? Mande o seu e-mail para diogo_beltrame@hotmail.com e desta forma vamos entendendo como funcionam essas dinâmicas de ordem psicológica, como essas crenças elas interferem nas nossas vidas, como essas crenças criam sabotadores internos, né? E como no final das contas existe essa pílula amarga que é a autorresponsabilidade. É olhar e ver que de alguma maneira somos nós mesmos que estamos construindo as nossas vidas. Complementando também, tá claro que a sua infância ela foi uma infância de dor, tá? Se a gente fosse fazer uma média ponderada, você passava mais tempo ansiosa, com medo, agoniada, insegura e, sobretudo, sofrendo e reprimindo muitos sentimentos. Isso cria dentro da pessoa, e no seu caso dentro de você, aquilo que a gente chama de corpo de dor, ou seja, é uma percepção de que viver é sofrer, tá? Por quê? Você não, repito, criança não tem percepção alguma de nada. As percepções elas vão sendo geradas a partir das experiências. Se você só sofre enquanto está viva, ou sofre na maior parte do tempo com pequenos picos de alegria, é claro que todo o seu sistema interno, no seu subconsciente, vai ter essa informação de que viver é sofrer. Isso torna-se uma crença e aí, inconscientemente, você sempre vai buscar situações que alimentem esse corpo de dor, porque é o que o seu sistema de crenças diz, viver é sofrer. Então, também existe aí dentro de você toda uma resistência a aceitar a felicidade. Eu sei que isso parece estranho, porque todo ser humano, em sã consciência, vai dizer que quer ser feliz. Mas o que eu digo conscientemente, nem sempre, ou melhor dizendo, quase nunca está alinhado com a informação que está no subconsciente. Então você precisa dizer a si mesmo que você é merecedora de toda a felicidade do mundo. É por isso que eu digo que é tão importante trabalhar esse amor próprio.